Muito bem, dando sequência ao nosso encontro Mulheres com Você, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade, e aqui na nossa cidade também, muitos aniversariantes. E eu escolhi 2 para a gente poder também colocar como evidência aqui, para poder fazer essa homenagem tão linda, tão especial. Entre eles, a Bruna Lidiane, uma mineira, que escolheu Blumenau para fazer a sua história também. Então, Bruna, sinta-se abraçada, um beijo no teu coração, feliz aniversário, tá? Em nome do Guilherme e, claro, teus amigos aqui em Blumenau, dos teus familiares, lá direto de Minas Gerais, mamãe Sueli, os irmãos também, papai, todo mundo aqui, ó, aproveitando para deixar aquele beijo especial, tá? Feliz aniversário para Bruna Lidiane, a tia Bu, a tia do Telzinho também, né, Bruna? E aproveitando aqui, ó, um beijo todo especial para minha vovó, a dona Dela, completando 88 anos. Vó, te amamos. Muito obrigada pela tua presença, pelo teu ensinamento. Muito obrigada pela tua história, na nossa vida. Essa mãe, essa avó, essa bisavó e essa tataravó. Um beijo no teu coração. A família se reunindo no final de semana para poder celebrar a tua vida, para poder celebrar também a tua presença nas nossas vidas, tá? Um beijo todo especial. E claro, né, para os demais aniversariantes, sintam-se abraçados aqui pela nossa TV Galega, aqui pela família da TV Galega, sintam-se abraçados todos os aniversariantes que estão nesse momento aqui nos acompanhando, ou que ao longo dos próximos dias também estarão soprando velhinha, tá? Um beijo no coração de todos. E agora, falando sobre o próximo assunto em pauta, aproveitando a passagem do Dia do Professor, a passagem também do podcast, já temos o Dia do Podcast, a gente vai trazer uma novidade aqui também para dividir com você que está aí do outro lado. A minha convidada, a minha xará, Denise Voltolini, professora, escritora e agora à frente do podcast, na Sala dos Professores POT. Tudo bem, Denise? Seja bem-vinda. Obrigada, Denise, mais uma vez por me receber. Obrigada a todos em casa que estão vendo esse programa. Fico muito feliz de estar aqui para falar de educação novamente, que é um tema que eu gosto bastante. Pois é, e agora aproveitando também esse momento dos podcasts, temos um podcast que traz justamente a voz dos professores, essa experiência, essa jornada que tudo começa, por exemplo, na sala do professor. É mais ou menos assim que a gente pode dividir com quem nos acompanha um pouquinho desse trabalho? Sim, quem talvez acompanhou ano passado, eu estive aqui para divulgar o livro Professor Rockstar, de minha autoria, e nesse livro eu falo sobre vários aspectos da vida do professor, e um deles é a sala de aula dos professores, que todos frequentam, principalmente na hora do intervalo, que as crianças têm o intervalo para brincar e comer, e enquanto isso os professores também vão ter o seu café na sala dos professores. E é comum na sala dos professores a gente conversar sobre educação, sobre o que acontece na sala de aula, e nesse livro eu escrevi sobre o quanto a gente tem que fazer a sala dos professores um ambiente leve para quem está lá. Mas uma professora, ela me procurou e ela disse: Denise, eu li o seu livro, eu gostei, mas tem uma coisa que eu não concordo. E ela disse justamente isso, que a sala dos professores é onde ela podia desabafar, porque todos ali eram professores e todos a compreendiam, enquanto em casa ela era a única educadora e ninguém entendia sobre o que ela falava, sobre os desafios da educação e de ser professor. E a partir daí veio então essa ideia de ter um local onde os professores podem realmente desabafar e falar sobre a educação de todos os aspectos, desde o dia a dia de sala de aula, mas também fora dela, planejamento, dificuldades que eles têm. E por isso que surgiu na Sala dos Professores POD, nesse momento onde eu recebo muitas histórias de professores de todo o Brasil. Eu escrevo os textos em cima dessas histórias e eu conto essas histórias nesse podcast, e muitas vezes nós também temos convidados específicos de alguma área para nos auxiliar. Então a gente já teve advogados convidados porque precisamos de uma assessoria, digamos assim, jurídica sobre um tema. Também o tenente aqui de Blumenau, Heinz, para falar sobre segurança nas escolas e como a polícia está preparada para isso. Então, para cada tema a gente tenta trazer um convidado também para conversar conosco. Que bacana, e a gente vai poder acompanhar um pouquinho também, né, quem está em casa inclusive, poder acompanhar um pouquinho do que é esse trabalho nos bastidores, o que é justamente essa produção, esse podcast que veio para ficar, onde a gente tem um momento em que os professores têm voz e vez e falam também sobre algumas oportunidades, algumas vivências nesse contexto da educação. A gente vai acompanhar rapidinho, tá? Olá pessoal, eu sou Denise Voltolini, educadora, escritora e mestre em educação, e esse é o Na Sala dos Professores POD. Quando abandonei a escola pública e passei a trabalhar na escola particular, achava que ali seria diferente, e de certa forma era. Nada de brigas, nada de polícia.
As carteiras eram novas, o ar-condicionado funcionava e os alunos usavam uniformes impecáveis. Mas agora temos outro medo. A escola era frágil, qualquer um podia entrar ali. Eu já levei um soco sem querer ao separar uma briga enquanto a polícia não chegava. Você sabe, esse é um espaço para os professores abrirem o coração. E hoje o tópico é segurança nas escolas. Esse é um assunto debatido na sua escola? Você se sente seguro no ambiente escolar? Então venha ouvir a história da Larissa com a gente. Sim, separar brigas não deveria ser a função de um professor. Mas a gente aprende desde cedo que ensinar é apenas um dos nossos ofícios. Mas agora o medo e a insegurança é outro. Algo que talvez não desse tempo de chamar a polícia. Olá pessoal, tudo bem? No nosso intervalinho de hoje nós vamos falar de uma pesquisa recente e preocupante. Você sabia que 21% do tempo de aula é gasto para chamar a atenção dos alunos? É isso mesmo. Uma pesquisa recente mostrou que o professor gasta em média 1 hora a cada 5 horas dadas de aula para chamar a atenção dos alunos e pedir respeito e silêncio. Esse dado é preocupante e, comparado com países desenvolvidos, mostra que o Brasil gasta bastante tempo para que as crianças façam silêncio e o professor possa dar a sua aula. Em países desenvolvidos, esse tempo é de 15% e no Brasil, 21%. Mas o que será que a gente pode fazer em sala de aula para que os nossos alunos nos respeitem mais? Deixe seu comentário aqui. Entender um pouquinho sobre, né, esse momento que você está colocando em evidência aqui, o podcast, né, que evidencia, que traz histórias de professores, histórias essas que eu imagino que daqui a pouco se transformarão em muitas outras histórias, porque vai ser um incentivo a mais para os próprios professores poderem colocar as suas histórias. Como é que é esse contato? Como é que é chegar até você, dividir um pouquinho sobre o que eles vivem com uma professora, mas uma professora que é escritora e também agora está à frente desse podcast? Então, no início, nós contamos com a ajuda de vários professores, porque eu já estou 20 anos na educação, então, obviamente, a gente conhece muita gente. Então, eu solicitei a ajuda de vários colegas que tinham histórias e gostariam de compartilhar conosco. Até porque no podcast, em alguns momentos, a gente nem divulga o nome do professor, né? A gente deixa isso em sigilo, que a gente sabe que alguns temas são um pouco delicados e às vezes o professor não quer se identificar. Como falar do quanto incomoda um grupo de WhatsApp de pais, por exemplo. Talvez um professor não... que a gente recebeu o relato, ele falou, não usa meu nome verdadeiro porque eu não quero nenhum tipo de perseguição se eu contar essa história. Então a gente respeita isso. Mas nós também temos um contato, é contato@nasaladosprofessores.com.br e por meio de lá nós já recebemos várias histórias e nós estamos respondendo a todos, então muitas vezes eu respondo com algumas perguntas para conseguir fechar essa história para que ela tenha um começo, um meio e fim e também entender como o professor se sentiu naquele momento. Então, a gente vai escrevendo essa história juntos. 20 anos na educação, você mencionou, né? Muita coisa mudou. Inclusive, nessa própria relação de seres humanos também, relação família com escola, mas sempre pedindo aquela palavra respeito, aquela palavra valorização e, ao mesmo tempo, assim, o professor... ele deve ser respeitado, acima de tudo, numa sala de aula, porque era assim que era no passado. Hoje, esse respeito, ele está ainda presente, ele está mais frágil, digamos assim. Como é que você, pela tua experiência, mas também ouvindo relatos dos professores, fala justamente sobre essa relação família com professor através da sala de aula da escola? A gente ainda tem muitas famílias parceiras que apoiam a escola. Eu sempre digo que se não fosse isso, Denise, as portas já teriam todas fechadas, porque seria muito mais difícil. Mas ainda tem muita família que não quer que o filho tenha nenhum sofrimento ou não tenha nenhuma decepção em sala de aula. E isso, na verdade, faz parte do crescimento dele. A escola é um ambiente social mais importante da criança, né? Ele vai lidar com frustrações, é importante isso. E claro, tanto os professores quanto as famílias, elas vão tentar proteger, mas a gente protege até certo ponto, né? A gente não consegue proteger de tudo. Então, na escola, talvez vai ter aquele amiguinho que vai ter algum desentendimento, vai ter, talvez, alguém que vai em algum momento, eu sempre falo, né, na educação infantil, como é comum morder. E, claro, as famílias ficam frustradas ao receber uma criança mordida, mas isso tudo faz parte do desenvolvimento. São fases, né? São fases. A escola, ela precisa agir. Então, ela precisa ter um regimento forte
que vai condenar situações de bullying, situações de briga, ela precisa fazer isso. Mas a família também precisa compreender que isso faz parte do desenvolvimento e do crescimento. A gente não vai conseguir proteger uma criança de tudo. E falar em casa que é necessário respeitar o professor é primordial para que funcione. Eu lembro de eu sempre sair de casa e a minha mãe dizer: boa aula, respeita seus professores. Era algo que era falado diariamente. E a impressão que a gente tem é que isso não é mais falado para as crianças, porque realmente tem muita falta de respeito, principalmente quando as crianças vão crescendo e essa parte de ficar falando enquanto o professor está tentando explicar. Recentemente, semana retrasada, a gente teve a divulgação de uma pesquisa que aqui no Brasil a gente gasta 21% do nosso tempo de aula no dia para chamar a atenção dos alunos. É muito tempo. A gente já tem menos tempo de aula se comparado com muitos outros países do mundo, né? Porque muita gente fica das 8 da manhã até as 3 da tarde na escola. Aqui a gente fica só meio período, em torno de 4 a 5 horas. E além de ficar só meio período, a gente gasta muito tempo chamando a atenção. Essas aulas seriam mais produtivas se a gente não perdesse tanto tempo. E agora essa produção também acontecendo em tempo real, porque a gente tem um momento, tem um espaço, tem um canal, tem um podcast que justamente dá voz e vez para os professores, e muitos professores não vão estar ali falando, mas vão estar ouvindo histórias que podem ser próximas do seu dia a dia. Isso só vem fortalecer também o campo da educação e ao mesmo tempo também fortalecer esse ser humano que escolhe a educação para poder também fazer parte também dessa construção do cidadão, né? Sim, a gente quer entender por que eu quero ouvir os professores, porque eu acho importante ouvir os professores, porque eles estão na ponta, quer dizer, eles estão lá no dia a dia com os estudantes. Se a gente está criticando a educação, a gente ouve bastante as famílias, ouve bastante especialistas, né, psicólogos, psicopedagogos, mas a gente precisa também ouvir os professores que estão lá no dia a dia para entender o que está acontecendo e justamente melhorar. Os nossos índices no PISA, que mede leitura, matemática, ciências, eles não mudam há anos. A gente está sempre numa posição ruim se comparado a outros países. Aqui na América Latina, por exemplo, a gente fica atrás de Uruguai, de Chile, então a gente precisa realmente melhorar os nossos números. A gente tem ótimos professores ainda, e então a gente precisa apoiar e valorizar para que nós tenhamos mais professores bons, porque tem muita gente que não quer mais ser professor. Está faltando professor no Brasil, e em 2030 a gente vai ter o boom que é realmente a falta, o apagão, o que a gente hoje fala, o apagão de professores, porque nós não temos mais quase pessoas se formando na área da licenciatura, e isso é grave. Quem é que vai dar aula para nossas crianças? É verdade. E a gente sentiu essa valorização tão grande de vocês como professores quando vivemos a época da pandemia, que ali o pai passou a ser professor, a mãe passou a ser professora, passou a ser responsável pelo conteúdo, né, educacional voltado aos seus filhos, e ali muitos entenderam de fato quem é essa figura do professor na vida do seu filho. E na sala de aula não é apenas o seu filho que está ali presente, é uma turma de 20, 25, 30 alunos, e é um professor que está ali à frente de todos, né? Você sabe que na pandemia eu trabalhava como gestora numa escola e os pais me ligavam dizendo: Denise, eu nunca mais vou reclamar de nada. Nós ouvimos muito isso também aqui nos canais de comunicação. Porque é muito difícil, né? Isso que justamente como você falou, Denise, eles estavam ensinando 1, 2 filhos, né? E na sala de aula o professor lida com muito mais do que isso. Então, obviamente, tem aulas que precisam ser melhoradas, concordo. A gente tem profissionais que também precisam de formação, sim, porque assim como na área da advocacia tem profissionais que talvez não sejam tão bons, na área da medicina ou em qualquer área, na área dos professores também. Mas a gente não pode generalizar e falar que nenhum professor é bom porque um ou outro erra. Na verdade, temos que fazer o contrário, valorizar para que cada vez todo mundo queira ser melhor, para cada vez para ter essa satisfação: nossa, essa família me reconhece, eles reconhecem o meu trabalho. Então é isso que a gente precisa passar para o professor. Na Sala dos Professores Pod, veio para ficar, é um podcast. Como é que acompanhamos esse trabalho de vocês? Então, o podcast está disponível no Spotify, em todas as plataformas de música. E ele veio para ficar. Esse ano são 10 episódios na primeira temporada. E ano que vem nós teremos a continuação desse trabalho, porque tem muita história boa que acho que é muito interessante, não só para os professores ouvirem, mas também para famílias e outras pessoas que querem entender de educação. Como é que está sendo para ti, Denise, essa experiência também, estar à frente de um projeto como esse? É desafiador. A gente sempre é inspirado por professores, né? Eu tenho uma professora, que ela ainda é ativa, a professora de alemão, Maria Beatriz,
Niemeyer, ela é bem conhecida em Blumenau porque ela já fez muita coisa, desde a advocacia, já foi diretora no Teatro Carlos Gomes, professora de alemão, escritora, e quando eu penso em alguém da educação, eu penso nela, e eu falei para ela quando eu estava fazendo podcast, ela falou, Denise, mais uma coisa, eu falei, justamente, eu quero ser o seu currículo, eu quero ter muita coisa no meu currículo sobre educação. Então, é uma experiência única, é algo diferente. Gravar é muito difícil, eu te falei isso, que eu não sei como você faz ao vivo, porque a gente grava, não, esse tom não ficou legal, vamos gravar de novo. Ainda estou aprendendo muita coisa sobre entonação, porque a história, quando ela precisa ser cativante, então ela precisa ter bastante entonação, enredo, é um desafio. Para poder finalizar, fecha esse momento aqui, tua participação, com um convite para os pais, para os filhos, os alunos, a comunidade escolar e mais do que isso, os professores poderem acompanhar, consumir e por que não também daqui a pouco ter a sua história contada nesse teu podcast. Faz esse convite para quem nos acompanha. Então eu convido a todos para ouvirem o Na Sala dos Professores Pod. Esse podcast está disponível em todas as plataformas de música e eu acredito que você vai conseguir entender, muito além da sala de aula, a vida de um professor, porque não é só entrar e dar a sua aula. A gente sempre comenta que o professor, ele tem um trabalho antes do seu horário de trabalho, porque ele planeja essa aula. Então, ele trabalha no seu horário de trabalho, que é estar na sala de aula, e posteriormente ele tem correções e outras partes burocráticas. Então, acho que é o único trabalho que você trabalha antes, durante e depois. Então, tem muita história interessante e vocês também podem compartilhar a sua história. Muito obrigada por estar aqui, dividir um pouquinho da tua história conosco e possibilitar, então, que esse espaço também receba mais histórias dos nossos educadores, nossos professores. Obrigada, tá, Denise? Eu Parabéns. agradeço, Denise. Obrigada a todos. É isso aí. E assim a gente vai para o intervalo comercial, tá? Voltamos rapidinho. Daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no nosso programa Mulheres.